Olha, presta atenção nesses hábitos que podem estar estragando o seu carro gradualmente e você pode não estar percebendo. Olá amigos do canal PL, que prazer ter você aqui, seja bem-vindo ao seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Vamos para mais conteúdos agradáveis aqui no canal PL. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que alguns carros acabaram criando uma fama de serem, vamos dizer assim, inquebráveis, entre aspas, como é o caso do Toyota Corolla, por exemplo. Mas isso faz com que alguns exemplares acabem caindo nas mãos de pessoas que, por esse motivo, essa fama, acabam negligenciando totalmente a rotina de manutenção que é necessária e indispensável em qualquer veículo. E é um carro desse que pode acabar na sua mão quando você estiver procurando um carro para comprar. Por isso, para quem vai comprar, atenção, fique atento a esses detalhes. E quem tem, procure dar a devida manutenção, porque mesmo sendo um carro com uma fama de ser resistente, ele precisa de cuidados e atenções. Alguns pontos que danificam claramente qualquer veículo: o carro ficar excessivamente parado. Isso é um problema, no caso, para quem tem muitos carros, quem tem carro antigo. Eu passo por isso, né? Porque eu tenho 3 veículos antigos e às vezes é difícil para mim manter uma rotina contínua de movimentação com esses carros. E quando fica parado, no caso do carro antigo, a cuba do carburador seca, o combustível pode envelhecer no tanque, o óleo do motor também pode se deteriorar. Então o carro parado, eu acho que já caiu por terra essa impressão que se tinha de que o carro parado está sendo preservado. O carro é feito para rodar, ele é uma máquina que foi pensada, projetada e existe para rodar, funcionar. Então o carro que fica excessivamente parado, ele pode ter aí problemas muito chatos, né? Muito chatos que devem ser evitados. Por isso, mesmo que você tenha vários carros aí, procure manter uma rotina de movimentação com eles para estar sempre funcionando. E o problema também, mesmo que o carro funcione, o carro que roda pouco também, e isso é uma coisa que não dá muito para você definir. Porque, vamos supor, em cidades do interior, o cara mora a 10 km do serviço. Se ele for com o carro, ele vai sair da casa dele com o motor frio, até ele chegar no serviço, o motor não atingiu a temperatura ideal. O motor a combustão, ele tem uma temperatura ideal de funcionamento. Esse período que ele vai fazer de casa até o trabalho não é suficiente para que o motor atinja a temperatura ideal. A hora que ele for voltar também é a mesma coisa. Então é um carro que roda só na cidade, roda pouco. Às vezes eu já vi gente falar: eu comprei um carrinho que era de uma senhora, só usava para ir no supermercado e voltar. O motor nunca funcionou então na temperatura adequada. Isso é prejudicial. Também pode acumular excessivamente gases no sistema de escapamento, que pode levar à corrosão do escape precocemente. Um colega meu, uma vez, o vô dele tinha um Fiat Uno, só rodava na cidade. Certa vez, quando saiu com o carro na pista, o escapamento praticamente desmanchou, porque havia um excesso de carbonização e corrosão ali, porque só rodava na cidade, rodava só devagar, nem usava a quinta marcha. Então o carro, na minha opinião, ele tem que rodar na pista de vez em quando, periodicamente, dar uma esticada, rodar livre, né? O carro que só fica descendo e para da cidade, realmente ele pode ser prejudicial. Não é à toa que às vezes você vê viaturas da polícia rodoviária ou carros que rodam predominantemente em estradas, acabam andando, passa a impressão para quem dirige de que eles andam até mais, andam melhor do que um carro que só roda na cidade, porque o carro está sempre em alta velocidade, em velocidade contínua. Isso é bom. Tanto é que os carros possuem consumos melhores na rodovia, né? Então, o carro também que roda pouco, só roda na cidade, também não é bom. Procure rodar de vez em quando com seu carro na pista, pelo menos. Olha, forçar a embreagem, por exemplo, quando você para no semáforo, vamos supor que o semáforo demore 1 minuto fechado. Tem gente, por incrível que pareça, tem gente que fica lá 1 minuto com a primeira engatada e o pé pressionado na embreagem. Isso causa um desgaste no disco, em todo o sistema de transmissão, um desgaste desnecessário.
totalmente desnecessário, que deve ser evitado. Você fica em ponto morto, em neutro, no caso do carro manual, lógico. E aí, quando o sinal abrir, você engata e sai. Ou faça como eu, fica de olho no outro semáforo que está aberto. Quando ele ficar amarelo, você já engata para sair no verde sem demorar. Ou no caso, tem gente que faz até pior. Além de ficar com o pé pressionado, também tem o hábito de ficar com a mão ali em cima da alavanca de câmbio, pressionando. Você pode ver, se você pressionar a alavanca do seu carro com ele funcionando, você vai sentir uma vibração na alavanca. É o sistema de transmissão, é o câmbio que está ali funcionando. Ao pressionar a alavanca, ficar com a mão tem um peso. Ao ficar com a mão, descansar a mão sobre a alavanca, também vai causar um desgaste precoce no sistema de trambulador e tudo mais. Tem gente que faz os dois, é o combo da desgraça para o sistema de transmissão. Evite isso, né? Só pegue na alavanca quando for fazer, de fato, as trocas de marcha e só pise na embreagem quando for engatar a marcha. Não fique com o pé pressionado na embreagem lá no fim e também não descanse o pé no pedal. Por mais que você não esteja pressionando, também já está comprovado que isso causa sim desgaste. O pé tem que ficar à esquerda ali, descansando. Por isso, então, vários carros já trazem aquela pedaleira para você descansar o pé. No caso do carro automático, também não é recomendado você pôr o câmbio automático no neutro, não. Mantenha o câmbio engatado no drive e fica com o pé no freio. É outro sistema, é outro esquema. Tem diferença, então você, no caso do automático, mantém o pé no freio, porque já é feito para isso, né? Já está planejado para fazer isso. No caso do carro manual, então evite pressionar na embreagem. Olha, muita gente também tem o costume de completar quando vai ver o nível da água, às vezes em posto, né? O frentista pergunta, quer que ver a água? Aí água e óleo, aí você fala, pode ver. Aí se às vezes está um dedo, 2 dedos abaixo, pode completar, o cara pega a água do baldão lá e coloca a água de torneira. E a água de torneira, ela tem detergentes, né? Componentes que podem ser prejudiciais ao sistema de arrefecimento interno do motor, pode corroer a longo prazo o sistema de arrefecimento. Por isso, para o sistema de arrefecimento do motor é recomendado água desmineralizada, sem minerais aí que podem afetar o sistema, e um fluido, um aditivo. Antigamente, nos carros mais antigos, era recomendado óleo solúvel, mas hoje em dia o bom e velho aditivo, rosa, geralmente é aquele rosa, o vermelho, né, que se usa, é recomendado. Então evita colocar água de torneira ou rodar só com água de torneira. O problema é que o seu carro rodou a vida inteira com água de torneira, às vezes quando o cara coloca o aditivo, aquela água de torneira criou toda uma crosta, uma sujeira dentro do sistema do cabeçote e tudo mais ali. Quando o cara coloca o aditivo, por que às vezes o aditivo fica com uma fama ruim? Porque quando ele coloca o aditivo ele tem a função de limpeza. Então ele vai limpar aquela sujeira. É aonde pode dar vazamento, porque essas crostas acabam obstruindo lugares que às vezes não dá vazamento, e ao fazer essa limpeza, vazamentos que estavam escondidos pela sujeira podem aparecer. Então não é o aditivo que fez o vazamento, na verdade ele fez a limpeza. Eram essas crostas, essas sujeiras que estavam impedindo que a água passasse, mas essa sujeira vai aumentando e corrói totalmente o seu cabeçote. Olha, uma coisa que eu coloquei na lista também, e é meio difícil de se evitar, mas eu tenho um hábito que, por exemplo, o que acontece? Quando você vai sair do seu carro, você parou o carro, você vai descer, automaticamente ao descer do seu carro, você se inclina, você joga o seu corpo para fora, então você apoia o seu corpo na aba lateral do banco, do lado esquerdo, então você joga todo o seu peso para a aba lateral do banco, do encosto, e sai. Por isso que é comum a gente ver tantos e tantos carros com a aba do lado esquerdo rasgada, desbotada, esfolada, ou às vezes nem existe mais em casos extremos. Por causa disso, é o desgaste, é o atrito constante do entra e sai, entra e sai. Eu me atentei a isso, então hoje quando eu vou sair dos meus carros, eu ponho a mão na coluna e puxo o meu peso para não
pôr muito peso, muito atrito no banco. Isso é um hábito que eu criei, é um costume que eu tenho para preservar a aba lateral dos bancos, né? E no caso você também, se quiser, pode aderir a esse hábito, porque vai evitar que ele fique ralado e rasgue com o tempo. Eu lembro na minha infância que meu avô lavava o carro com Veja, e também já vi lavar com detergente. O detergente ele é feito para lavar louça, o detergente não é feito para lavar lata, pintura, carro. Então não use detergente. Se você for lavar com detergente é melhor nem lavar, ou lavar só com água. Não use detergente porque ele pode danificar sua pintura a longo prazo, ainda mais se for no sol, hein? Cuidado. Hoje a variedade enorme de shampoos automotivos no mercado você encontra, não são caros e são feitos para isso. O detergente não é feito para lavar carro. E nem Veja, lave carro com shampoo para carro. É uma dica também importante, porque se você ficar lavando só com detergente, pode criar manchas e contaminações na sua pintura. Falando na questão de pneu, rodar com o pneu murcho também pode ser prejudicial, vai aumentar o consumo do carro, vai desgastar precocemente o pneu e, dependendo do nível de desbalanceamento, também pode afetar o alinhamento do carro. Então procure calibrar sempre o pneu de maneira uniforme. Eu já vi carros rodando com o pneu quase no chão. Vai acabar com o pneu, vai comprometer o alinhamento do carro, vai desgastar precocemente o pneu, só malefícios, né? Então hoje em dia, carros modernos até têm sensores que indicam a pressão do pneu. Não é igual o caso do Gol Special lá, que tinha o desenho do carrinho só com a indicação da pressão para tampar o buraco que ficou pelo marcador de temperatura, só por como um claro corte de custos, né? O Fiat Uno também teve isso daí, teve até o Palio que tinha um emblema lá, o cinto de segurança. Geralmente os carros têm a etiqueta com a indicação da calibragem correta dos pneus. Geralmente no caso do Santana é aqui na porta, na coluna. Não na porta, na coluna. Você abre a porta e você vê. Então procure manter os pneus calibrados. Você vai ter o consumo melhor, você vai ter o desgaste ok dos pneus, não vai desgastar precocemente, né? A não ser que o seu alinhamento estiver totalmente errado ou o balanceamento. Também, por isso, recomendo que essa questão de alinhamento e balanceamento esteja em dia, porque também se não tiver, o pneu vai gastar precocemente e vai comprometer depois outras coisas e na hora de arrumar vai acabar ficando mais caro. Algumas dicas que eu passo para você manter o seu carro em melhores condições, ou pelo menos nas melhores condições possíveis dentro da realidade. Agora, você sabe algumas coisas que você faz e é proibido? Tem sim. Se você não sabe, fique ligado no nosso vídeo aqui do canal PL, que eu recomendo que você assista também. Um grande abraço a todos, eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!